Olhe para essa pessoa abençoada que está ao seu lado e diga: o Deus que eu e você servimos tem o poder de tirar o homem do pó e colocar na mesa dos príncipes. Agora pergunte para ele: mas você crê que Deus pode fazer isso? Amém? A palavra de hoje, irmãos, está lá no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 1 em diante. Gênesis 37. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Eita glória. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bilha e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Do 3. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque este era o filho de sua velhice. E mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peçam que ouçam o sonho que eu tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiaram ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao seu pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Amém? A igreja pode tomar seu assento. As pessoas podem te ver como improvável, mas Deus te vê como escolhido. O seu nome pode não ser mencionado na sociedade, no seio de sua família, mas está sendo mencionado no céu. Irmãos, nós muitas vezes somos menosprezados, somos subestimados, mas quando Deus tem um propósito para cumprir na vida de alguém, Ele cumpre, independentemente do querer das pessoas, da aprovação das pessoas, pois os planos de Deus não podem ser frustrados. A Bíblia nos relata, irmãos, a história de José. Eu vou resumir, porque se eu ler o texto todo fica muito extenso. José era o filho predileto de Jacó, pois este era o filho de sua velhice. E a Bíblia nos diz que o pai de José mandou fazer uma túnica para ele. Naquele tempo, as roupas custavam muito caro.
E os irmãos de José nutriam por ele uma inveja, ódio e raiva. José teve alguns sonhos e contou aos seus irmãos. Isso despertou ainda mais ira, inveja nos seus irmãos. A Bíblia nos relata que os irmãos maquinaram para matar José. Mas teve um irmão que não concordou e disse: não vamos derramar sangue do nosso sangue, vamos atirá-lo neste poço, matar o animal selvagem, molhar as roupas de José com sangue e dizer que uma fera o matou. Mas eles em seguida viram passando uma caravana de ismaelitas e venderam José como escravo para o Egito. José foi comprado pelo capitão da guarda, Potifar. A bênção estava sobre José. Em virtude disso, Potifar prosperava, pois José detinha a bênção de Deus. E Potifar colocou José na direção da sua casa. Confiou-lhe as funções administrativas da sua casa. Mas a Bíblia nos relata, irmãos, que teve um determinado momento no qual a esposa de Potifar seduziu José, e o intento dela era deitar-se com ele. Mas José, por ser um homem temente a Deus, ele não cedeu às tentações, à concupiscência da carne, e rejeitou a esposa de Potifar. Ela então o acusou de assédio e José foi lançado na prisão. Ele, mais tarde, interpretou o sonho do padeiro e do copeiro. O padeiro tinha sido lançado na prisão e o faraó também tinha se irado com o copeiro. Quando eles chamaram José para interpretar o seu sonho, ele disse que o copeiro seria liberto em 3 dias e seria restituído ao seu cargo original. O padeiro, observando que o sonho interpretado por José acerca do seu colega era bom, pediu também que ele interpretasse o seu. Então José interpreta. Ele disse: em 3 dias você também sairá dessa prisão e será enforcado. E o faraó então sonhou, e José foi convocado para interpretar o sonho de faraó. José detinha a amizade, o apreço do carcereiro. Quando José interpretou o sonho de faraó, ele previu 7 anos de abundância, no qual o Egito deveria estocar cereais, mantimentos, e 7 anos de miséria. E o faraó o colocou no comando dessa operação, o nomeou governador do Egito. Existe algo impossível, irmãos, para esse Deus? Nada, nada impossível. Mas José suportou o processo de Deus. Ele não desvirtuou a sua fé, ele não murmurou contra Deus, blasfemou. Nós muitas vezes, em face dos problemas, nós murmuramos, reclamamos.
Em virtude disso, muitas pessoas não recebem os seus milagres, as suas bênçãos. A murmuração, irmãos, barra milagres na vida das pessoas. Irmão Rodrigo, no que consiste murmurar? Murmurar significa reclamar. Nós queremos servir muitas vezes a um Deus que nos dá um carro novo, uma casa confortável, que nos proporciona uma vida financeira estável, mas esquecemos do que Deus já fez no passado por nós, onde Ele nos encontrou, como estava a nossa vida. Segundo o que o irmão falou, quando Deus o encontrou, como estava a sua vida. Devemos servir a Deus, irmãos, em gratidão por tudo que Ele já fez por nós, e não esperando riquezas, almejando os tesouros da terra. Pois tudo que existe neste mundo, irmãos, perece, mas os tesouros do céu são eternos. E essa palavra, irmãos, nós também podemos interpretar por um viés diferente. Vigie, e vigie muito. As pessoas às quais você conta os seus sonhos, os seus projetos, você compartilha a sua vida. Existem pessoas que são para somar na nossa vida, e pessoas que querem apenas sugar. Querem sugar a nossa vitalidade, a nossa força, os nossos sonhos, os nossos projetos. E se nós não vigiarmos a nossa família, a nossa salvação. Pessoas que às vezes nós acreditamos que estão torcendo por nós, mas quando nós não estamos presentes, elas torcem pela nossa derrocada, nossa queda. Se tem um amigo que é fiel, é o Eterno, é Deus. Ele não falha. A nossa família, os de casa, e poucos e seletos amigos. Eu posso afirmar que no máximo 5, 6 amigos são os verdadeiros. Então, se você tiver que chorar, se você tiver que contar algo, se derrame aos pés de Deus. Quando nós vamos para a oração, para o nosso momento de devocional com Deus, nós vamos como um gatinho, muitas vezes nos arrastando, sem força. Mas quando nós retornamos à casa do Senhor, nós voltamos como um leão. Porque o Senhor revigora as nossas forças. A palavra de Deus diz: eu sou aquele que dá forças ao cansado e renova as forças do que não tem nenhum vigor. Irmãos, o processo de Deus não te mata, Ele te transforma. O processo de Deus não é para a sua humilhação, seu próprio, mas para te preparar para algo maior. Se nós formos analisar, irmãos, o texto da Bíblia, não teve um homem que foi exaltado por Deus que não tenha suportado o processo de Deus. Desde o momento em que Deus escolheu José, até o momento no qual ele foi nomeado governador do Egito, durante o percurso, a trajetória,
existiu um processo de Deus. Às vezes nós não temos o preparo físico, o preparo emocional, a maturidade para administrarmos a bênção. E Deus precisa nos lapidar, tratar algo em nós, para que essa bênção não se torne uma maldição. Então suporte o processo de Deus. A palavra de Deus diz: ao que vencer, eu lhe darei a coroa da justiça. Ao que vencer, ao que não desistir, ao que persistir. Segundo o que o pastor Davi falou anteriormente, neste mundo nós teremos aflições. Quem dera nós não tivéssemos aflições. Quem dera não tivéssemos. Mas todos nós temos. Às vezes os irmãos estão observando a minha pregação e pensam: este homem tem uma vida perfeita, maravilhosa, mas não conhece a minha trajetória. Muitas vezes a igreja, os membros veem o pastor Davi e pensam: o pastor Davi tem uma vida restaurada, restituída, ele não tem problemas. Mas somente o pastor sabe como é difícil estar adiante de uma obra. Todo o confronto espiritual passa primeiro pelo altar e depois afeta os demais membros da igreja. Mas é necessário, irmãos, as dores, os desertos da nossa vida, para que nós possamos evoluir espiritualmente. Há uma passagem na Bíblia na qual Deus coloca um espinho na carne de Paulo, para que ele não se engrandecesse, não se exaltasse. E nós analisando no contexto da nossa vida, se nós tivéssemos uma vida perfeita, nós não viríamos para a igreja. Por que eu vou na igreja buscar a Deus se eu já tenho tudo? Mas quando vem o deserto, vem a dificuldade na nossa vida, sobrevém uma luta, aí nós nos derramamos aos pés de Deus, pedimos clemência, pedimos que Ele nos socorra. E Ele nos socorre. Ele estende a mão para nós. Mas não devemos buscar a Deus somente na hora da angústia, irmãos. Todos os dias é tempo de buscar ao Senhor. No dia chuvoso, muitas pessoas deixam de vir à igreja buscar a presença de Deus, mas tem um carro na garagem para vir. Deus abençoe. Quando chegaram na igreja não tinha, e Deus abençoou. Mas hoje encontro desculpas, pretextos para não estar na casa de Deus. E a Bíblia se cumprindo dia após dia. José era forte porque ele alimentava o seu espírito, não a sua carnalidade. A Bíblia diz que vai vencer aquele que mais for bem alimentado. Que existe uma luta dentro de nós, no âmago do nosso ser, entre o bem e o mal, entre a nossa carne e o espírito, e vencerá
aquele que nós alimentarmos mais. Todos os dias nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Encontrarmos tempo para o nosso devocional com Deus. Nós temos 24 horas no nosso dia. Não podemos ao menos ceder meia hora, uma hora para Deus. Quem se prostra mais, recebe mais. Mas como aquele irmão, como aquela irmã abençoada, é porque ele busca mais de Deus. Ele se prostra mais, ele encontra tempo para Deus. E Deus, ele tem compromisso de abençoar aqueles que se comprometem com Ele. Está escrito na Bíblia: aqueles que me honram serão honrados, e aqueles que me desprezam serão desprezados de mim. Se você quer ter uma vida transformada, uma vida abençoada, encontre tempo para Deus. Priorize primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e Deus vai acrescentar no teu casamento. Ele vai acrescentar na sua vida financeira. Ele vai acrescentar na sua vida profissional, na sua saúde, na sua vida emocional. Mas o seu coração precisa estar voltado primeiramente para o reino, para Deus. Deus, irmãos, Ele não muda a vida de ninguém, não transforma, se for para essa pessoa sair da sua presença, do seu caminho, receber a sua bênção e desvirtuar a sua fé. Deus nos abençoa, transforma a nossa vida para que nós possamos dar frutos no reino dele. Se hoje eu prego a palavra de Deus, irmãos, se hoje eu faço a obra de Deus, é agradecimento a tudo que Ele já fez na minha vida. É um privilégio poder dar frutos no reino de Deus. Você pode não acreditar, mas você que está aqui neste lugar é luz em meio à sua casa. É o Abraão da sua casa. Você foi a pessoa que Deus escolheu para ganhar toda a sua família para Jesus. Por meio do seu testemunho, do seu exemplo, toda a sua família poderá ser alcançada. Ele não quer salvar somente você, Ele quer salvar toda a sua casa. Então não desista de convidar as pessoas, não desista de clamar, de orar, de interceder pelas pessoas da sua casa, da sua família. No tempo certo, o Espírito Santo vai fazer a obra. Nós podemos pregar, falar, mas somente o Espírito Santo pode quebrantar os corações. A Bíblia diz que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, do juízo e da condenação. No tempo certo, Deus alcança aquele que Ele tem propósito. É no tempo dele que Ele alcança. A mensagem de hoje, irmãos, é de motivação, de persistência, para você que está exaurido, você que está sem forças. Deus hoje quer renovar suas forças.
A caminhada está difícil, mas você não precisa carregar seu fardo sozinho. Deus quer remover esse fardo pesado e te dar um fardo leve. Mas, irmão Rodrigo, por que Deus não remove o meu fardo e não me dá mais fardo para eu carregar? Porque nós não iríamos mais para a igreja se nós não tivéssemos uma causa para Deus fazer uma obra, algo que ainda necessite do auxílio de Deus. Muito raras as pessoas que viriam para a igreja, para a casa de Deus. Deus permite algumas lutas na nossa vida, nos leva ao deserto para provar o nosso coração, para ver se realmente nós estamos servindo a Ele por conveniência ou pelo reino. Se nós realmente estamos alicerçados na rocha da salvação, ou construímos a nossa casa sobre a areia. E nos tempos, irmãos, que nós estamos vivendo, muitas pessoas saem da presença de Deus porque não têm raízes espirituais. Aquele que verdadeiramente foi remido no sangue de Cristo, transformado, não sai da presença de Deus diante das lutas e tempestades. Ele sabe onde Deus o encontrou e ele não quer mais voltar para o Egito. Egito nunca mais. Agora é tempo de viver na terra prometida. Então precisamos, irmãos, dia após dia, gradativamente mais, nos firmarmos na rocha. Nós podemos ver nas mídias digitais o como está se agravando as doenças, os conflitos. É a Bíblia se cumprindo. Chegará o tempo em que o povo cristão viverá da fé. E nós não estamos distantes desse tempo. Então busque a Deus no dia bom, para que quando sobrevier o dia mau, você possa suportar. Amém, irmãos? Eu não era para estar mais neste mundo. Eu não costumo contar o meu testemunho nas lives que eu faço. Tem um canal no YouTube que eu prego a palavra de Deus também. Mas o Espírito Santo colocou no meu coração o desejo de contar esse testemunho. Eu não sou filho biológico dos meus pais. Eu sou filho adotivo. E os meus pais adotivos me contaram que quando eu nasci, a minha mãe biológica, por não ter condições de me criar, de cuidar de mim,
ela queria me jogar no Rio do Peixe de Joaçaba. Mas outras pessoas da família convenceram ela a deixar no hospital para adoção. Deus poupou a minha vida porque Ele tinha um propósito maior. Eu entendi que desde o ventre da minha mãe, Deus já tinha me escolhido. Ele disse: essa vida o inimigo não vai tragar, porque eu tenho algo maior para fazer na vida dele. Eu tenho almas que vão ser ganhadas por meio da pregação, por meio da sua vida. Todos nós, irmãos, temos um testemunho. Só de nós acordarmos, respirarmos, nós já podemos testemunhar. Pois se nós formos num hospital e vemos tantas pessoas nas macas, pessoas que passaram o Natal, o Ano Novo, no hospital e puderam estar junto dos seus entes queridos, da sua família. E nós podemos desfrutar da presença dos nossos familiares nessas datas importantes. Então devemos ser gratos. Se nós queremos ser colocados sobre o muito, nós devemos ser gratos no pouco. A Bíblia diz: sede fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Se nós não conseguimos ser gratos do pouco que nós temos, jamais seremos colocados sobre o muito. E para concluir, irmãos, eu quero frisar novamente: você não é limitado pelas pessoas. Não deixe que as pessoas definam quem você é. Você precisa ser definido por Deus. Se nós esperarmos o reconhecimento daqueles que nos servem, dos nossos amigos, nossos familiares, nós vamos perecer. São poucos os que oferecem uma palavra de otimismo, de conforto, de arrimo. É justamente o contrário. As pessoas têm prazer em nos recriminar por aquilo que nós fizemos de errado. Mas Deus, Ele não olha para o nosso passado. Ele olha para aquilo que nós podemos fazer ainda no seu reino, para o futuro. O Deus que nós servimos não é um Deus de coisas pretéritas, é um Deus de coisas novas. Irmãos, então os seus sonhos, os seus projetos não são para serem compartilhados com qualquer pessoa. Seja seletivo. Às vezes uma palavra que alguém lança quando você conta um sonho, um projeto, é o suficiente para te fazer desistir ou deixar margem para a dúvida adentrar seu coração. Isso impede o teu milagre. Deixa que as pessoas te vejam desfrutando da bênção que Deus te deu, depois que efetivamente a bênção se concretizou na sua vida. Então elas verão
que Deus está no controle e na direção da sua vida, e que você é abençoado, não porque você é inteligente, porque você é forte, mas porque Deus é contigo. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade, e as palmas são para Jesus.